Estamos fazendo um contato aqui que vamos entrevistar o nosso amigo jornalista de Osasco, professor Fábio Sinegaglia, e depois vamos aos comerciais mais tarde, Martim Lourenço, porque aqui a participação é sempre importante. São 13 horas e 27 minutos em São Paulo, no Brasil. Agora quem está na linha é o nosso amigo jornalista, professor de matemática, escritor, comentarista esportivo, que sempre participa na rádio que eu trabalhei muitos anos, né, na Nova Difusora de Osasco. É o nosso amigo Fábio Sinegaglia. Boa tarde, seja bem-vindo, Fábio, aqui na Rádio Trianon. Muito boa tarde, Eduardo, amigos da Rádio Trianon. Um prazer estar falando aí com vocês. A Rádio Trianon, que eu estava me lembrando agora, no final dos anos 90, toda tarde eu ouvi o programa do saudoso Ferreira Neto. O Ferreira Neto e teve também aqui de muito sucesso o Samir Achoa, né? Verdade, mas o Ferreira Neto, por uma questão de horários, né? Você vê que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, em 99, 2000, na hora que eu me deslocava de um emprego para o outro, eu sempre ouvia o querido e saudoso Ferreira Neto. Ô Fábio, falando nisso, que todo mundo às vezes tem gente que erra o meu sobrenome, que é Segantini. O seu é Sinegaglia ou Sinegaglia? Sinegaglia. O segundo G é mudo. Ah, é Sinegaglia, então. S-N-E-G-A, a gente lê normal, né? Aham. Aí no L a gente pula, né? Então fica no segundo G a gente pula. Então fica Sinegaglia. Tá certo. Então agora, Fábio Sinegaglia, né, você escreveu um livro que está realmente arrebentando sucesso de vendas, que você escreveu falando das curiosidades da Copa do Mundo. Primeiro... Foram 2014 curiosidades, eu peguei aí o gancho numérico do ano, né, que foi disputada a Copa aqui no Brasil. Eu gostaria primeiro que você comentasse a sua experiência enquanto jornalista, escritor, radialista, comentarista esportivo. O que você achou do Brasil jogando? O Brasil jogou? Só assistiu, né? O Brasil realmente, você me segue nas redes sociais e desde o começo fui muito cético e muito crítico à atuação do Brasil, que ao meu ver, Eduardo, faltou seriedade. Infelizmente faltou seriedade, faltou comprometimento, que eu sempre falo para os meus alunos, compromisso é uma coisa, comprometimento é outra. Compromisso é você ir no seu trabalho, trabalhar das 7 da manhã às 5 da tarde e ir embora. Agora, ter o compromisso de ir e trabalhar com comprometimento, fazer o melhor possível, é outra coisa. Então o Brasil, ao meu ver, cumpriu o compromisso, mas sem comprometimento. Agora mesmo eu estou falando com você e estou assistindo o VT de Brasil e Chile. Você vê que realmente é uma seleção completamente sem aquele toque a mais, sem aquela coisa gostosa que tem o futebol. E nessa Copa, das 4 primeiras colocadas, só o Brasil não teve essa coisa gostosa. Eu até digo que a Holanda teve mais que a Argentina. Que a Argentina também foi muito dependente de um jogador só, o Messi. Como o Brasil foi dependente do Neymar até o momento que ele jogou. Mas esse toque a mais, essa alma, esse coração batendo, o Brasil infelizmente não teve nessa Copa não. E na sua avaliação, quais foram os erros da seleção brasileira? Porque erros, na verdade, foram muitos, né? Igual até disse o Milton Neves. Pelo amor de Deus! É que o Brasil com a Alemanha não nem jogou, foi estuprado, né? Não, realmente, é vergonhoso você falar. Essa Copa do Mundo do Brasil foi a 20ª da história. O Brasil é o único país que disputou todas. Ao lado da Alemanha, são os 2 únicos países que disputaram 100 jogos de Copa do Mundo, mais de 100 jogos. As 2 seleções atingiram a marca centenária nessa Copa. Então não há critério, não há dúvida. Qual critério você quiser usar? Não há dúvida que o Brasil, entre os 3 melhores do mundo, em qualquer critério, na história das Copas está. Não tem como, não adianta a gente tirar o Brasil. Agora, um país que está na história das Copas, que tem aí 84 anos, entre top 3 da história, tomar 7-1 de qualquer time do mundo, em qualquer momento, é prova que tem coisa errada. Ontem à tarde, eu estava revendo, no Band Esportes, passou Brasil e Alemanha.
e por coincidência, na hora que eu liguei a televisão, estava por volta de 15 minutos do primeiro tempo. Eu falei, deixa eu assistir até os 30 para ver, né? Porque quando você vê um jogo sem a emoção, você consegue enxergar outras coisas. E a apatia, Eduardo, a estagnação, a falta de um start, de alguém chegar e falar, não, espera aí, vamos mudar alguma coisa? Não teve. E a Alemanha fez, e 5-0 no primeiro tempo, depois 7-1 no segundo. Realmente, como disse o Milton, um estupro e lamentável. É muito triste o Brasil sediar uma Copa do Mundo pela segunda vez na história e não vencer em casa pela segunda vez na história. Um detalhe, Eduardo, dos times que já foram campeões do mundo e sediaram 2 Copas do Mundo, o Brasil é o único que não ganhou em casa. A França sediou 2, ganhou 1. A Itália sediou 2, ganhou 1. A Alemanha sediou 2, ganhou 1. O Brasil sediou 2, não ganhou nenhuma. Agora, Fábio, o que me chamou a atenção foi a entrevista que eu vi por cima do Filipão, entrevista coletiva, e ele falou, eu não vi o jogo da Alemanha, quem viu o jogo foi os auxiliares técnicos aqui, o Galo e o Roque Júnior. Aí eu fiquei assim, falei, poxa, como que o técnico, e nenhum jornalista na coletiva perguntou isso, o técnico da seleção vai enfrentar a poderosa Alemanha e deixou os outros assistirem o jogo? Quer dizer, a piada de mau gosto é que ele teve a oportunidade de ver a goleada ao vivo, né? Ele viu ao vivo, ele comprovou. Isso me faz lembrar muito uma história de 1974, quando perguntaram para o Zagallo na véspera do Brasil e Holanda o que ele achava da laranja mecânica. Ele falou que ele não conhecia a laranja mecânica, mas de laranja ele costumava fazer suco. E realmente o Brasil virou suco naquela Copa e terminou apenas na 4ª posição. Então, isso aí, Eduardo, é uma coisa que eu condeno um pouco no futebol. Às vezes, nós brasileiros, nós temos uma soberba enorme. Então, a obrigação parece que é sempre do outro conhecer a gente, e não da gente conhecer o outro. Então, isso me dá um sentimento, isso me passa um sentimento de achar que é superior e imbatível, e não é. Está muito longe de ser imbatível. A gente viu o que aconteceu nessa Copa. Nós perdemos de 7-1 para a Alemanha e nós perdemos na sequência da Holanda também. A derrota da Alemanha foi tão enorme, vamos dizer assim, que a da Holanda passou despercebida. Mas é bom lembrar que o Brasil perdeu da Holanda também, por 3-0. E 3-0 não é um placar que o Brasil toma com frequência na Copa do Mundo. É a segunda vez na história que o Brasil perde por 3-0. A outra havia sido na final de 98, quando perdeu para a França. Então, realmente, o Brasil tomar 10 gols em 2 jogos, e nesses 2 jogos fazer apenas 1, realmente, Eduardo, uma campanha patética. Assim, o melhor termo que define aí os 7 jogos do Brasil, na primeira fase o Brasil foi muito mal. Estreou vencendo a Croácia por 3-1 no jogo fraco. O México endureceu um pouco, fez um belo jogo 0-0. E aí o Brasil passou com facilidade por Camarões, que Camarões já estava fora. Beleza. Depois nos pênaltis contra o Chile. E contra a Colômbia, um time fraco demais, que o Brasil ganhou 2-1 e não foi nada tão fácil. E aí depois vieram as 2 cacetadas. Então, o resumo da ópera é o seguinte. O Brasil em 7 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 2. É muito pouco para uma seleção 5 vezes campeã do mundo, para uma seleção que estava sediando uma Copa do Mundo, para uma seleção que teve tempo de preparo, para uma seleção que teve condições de preparar-se para a Copa do Mundo, e não fez nada disso. A Copa passou. A Copa, simplesmente para a seleção brasileira, passou numa dependência enorme do Neymar, e o pior, Eduardo, taticamente, mesmo dependendo do Neymar, tinha como melhorar. E o Filipão não fez isso. Até assistindo o jogo lá, que eu zapiei lá pela TV Bandeirantes, o comentarista Edmundo lá estava teorando, o Filipão estava mais gravando comerciais do que treinando o Brasil, né? Isso é, assim, nós tivemos logo de cara, no primeiro ou segundo dia de treino, se interrompeu um treino na metade para gravar um quadro do Caldeirão do Hulk.
Aí no primeiro final de semana de concentração, se abriu para a família, até aí normal, abrir para os familiares, passar algumas horas. Toda a família de um lado, a Bruna Marquezine. Quer dizer, uma mistura de mídia e futebol, isso historicamente não dá certo. Historicamente não deu certo. Então o Brasil precisa nesse momento de um choque de seriedade, de um choque de regras estabelecidas, claras, que motivem e que ajudem o Brasil a se reestruturar dentro e fora de campo e que, fundamentalmente, essas regras, até o Mundial da Rússia em 2018, que elas sejam cumpridas, inclusive nos 30 dias do Mundial da Rússia. Estão falando aí, todo mundo está comentando, a pesquisa popular aponta que o próximo técnico poderá ser o Tite, que o povo quer. De um outro lado, tem os boatos que poderá voltar o Dunga. O que você acha? Qual é o melhor para comandar o Brasil? Vamos lá. Os meus dois nomes seriam o Tite. Em primeiro lugar, tá? O Brasil não precisa trazer técnico de fora, tá? Muitos ouvintes devem, na hora que você fez a pergunta, devem ter perguntado, por que ele não falou do Mourinho? Por que ele não falou do técnico que dirige o Chile? A minha opinião é, o Brasil não precisa de técnico de fora. O Brasil precisa de seriedade e gestão profissional. Primeiro, a seleção brasileira nesse processo de renovação começou muito mal, porque o Gilmar Rinaldi, de longe, era o melhor nome. O Gilmar Rinaldi, que foi anunciado ontem ou na quinta-feira, horas antes, ele se desligou da profissão de empresário de jogador. Só que, Eduardo, não existe ex-empresário. O cara que é empresário de futebol, ele é empresário pro resto da vida. Porque ele tem, o mais importante do empresário são os contatos que ele tem. Então, o Gilmar não me pareceu o melhor nome. Ao meu ver, o Brasil começou errado. Agora, técnicos. Para mim, o número 1 é o Muricy. Para mim, o número 2 seria o Tite. Agora, quem eu acho que será? Eu acho que vai ser o Dunga. Com certeza, nesse final de semana, segunda-feira, porque o anúncio está prometido para terça, algumas arestas entre o Dunga e a CBF e a TV Globo estão sendo aparadas. E se elas forem aparadas por completo na terça-feira, o Dunga será anunciado. Mas será que o Dunga tem o preparo necessário ou não? O Dunga tem um problema. Quando a gente fala do Dunga, quem acompanha futebol há mais tempo, tem uma lembrança da Copa de 90, quando ele, como jogador, foi assim o ponto-chave. Todas as piadinhas envolvendo a eliminação para o Brasil na Copa de 90, quando o Brasil terminou em nono, era o Dunga, tanto é que a revista Placar chama a Copa de 90 de A Era Dunga, tá? E a placar da eliminação do Brasil da Argentina, ao invés de Era Dunga, colocou Já Era Dunga. Então ficou muito marcado o Dunga como o ponto principal da derrota de 90, tanto quanto o Ronaldo Fenômeno em 98. Tanto é aquela primeira imagem. Tá? E se esquece que ele foi o capitão do Tetra em 94 nos Estados Unidos. Agora, o Dunga, como treinador da seleção, ele não tem números ruins. Ele não tem números ruins. O que pesa muito contra ele é apenas, entre aspas, a derrota para a Holanda na Copa 2010 na África do Sul. Agora, o Dunga, tal como o Filipão, ele erra por ser teimoso. Mas não dá para questionar a honestidade de ambos. Por exemplo, não dá, quem está ouvindo e lembra, o Dunga, quando foi técnico da seleção, ele inventou um tal de Afonso. Lembra do Afonso? Lembro. Então, cadê o Afonso? Sumiu, né? E o que o Afonso fez antes de jogar na seleção? Nada. Então foi uma invenção teimosa do Dunga. Tal como, mal comparando com 2014. O Fred, ele esteve na Copa por quê? Porque o Filipão é um cara extremamente grato a quem já ajudou ele. E o Fred foi fundamental ano passado nas Copas das Confederações. Então, o Dunga, voltando à sua pergunta, a paradas arestas com a Globo e com a CBF deve ser o nome. Dentro de campo, tem um bom trabalho sim, dá para fazer alguma coisa legal. Então, se for ele,
toda boa sorte do mundo para ele, que ele seja hexacampeão em 2018. Agora, Fábio, comente um pouquinho algumas curiosidades do seu livro. São 2014, né? Então tem algumas interessantes, por exemplo, a gente fala muito de bola de Copa do Mundo, a Jabulani, agora a bola da Copa de 30. Tem uma curiosidade muito interessante, a Copa de 30 foi no Uruguai, e na final foi Uruguai e Argentina. E aí na véspera do jogo teve entre aspas, uma confusãozinha entre os dirigentes das duas seleções, com qual bola iria se disputar a final, porque os argentinos alegavam que era injusto a Copa do Mundo inteira ser com a bola do Uruguai. E para resolver esse problema, o tempo joga-se com uma bola da Argentina e o segundo tempo com uma bola do Uruguai. E pasmem os ouvintes, o primeiro tempo com a bola da Argentina, a Argentina estava vencendo por 2-1, e no segundo tempo com a bola do Uruguai, o Uruguai virou. Então bola ganha jogo, né? Tem aquela brincadeira, se campo ganha jogo, nesse caso bola ganha jogo também. Você pode pensar aí na própria seleção brasileira, né? Você tem personagens extremamente interessantes como Garrincha. Eu não coloquei no livro porque ninguém prova a verdade, mas tem histórias maravilhosas do Garrincha, por exemplo, a história que ele comprou um rádio, chegou na concentração, falaram, vende isso aí porque esse rádio só fala inglês. E aí algumas pessoas falam, não, o Garrincha na verdade comprou o rádio. Você tem aí uma coisa que eu não coloquei no livro, porque não era ainda, mas eu acho que a maior curiosidade que fica aí para 2018, para eu colocar na próxima edição, a Alemanha foi tetra, certo? Certo. A Alemanha foi tetra depois de 24 anos do Tri, certo? Certo. 90, 2014. A Itália é tetra. Ela conquistou o tetra 24 anos depois do Tri, porque é 82, 2006. E o Brasil, que é penta, já foi tetra, também conquistou o tetra 24 anos depois do Tri. Então, todos os tetracampeões conquistaram o seu tetra 24 anos depois do Tri. Então tem aí essa curiosidade. O Brasil perde de novo para a Holanda nessa Copa. O Brasil o segundo jogo entre Brasil e Alemanha na história da Copa foi esse. O primeiro foi a final de 2002, que o Brasil ganhou por 2-0 com os 2 gols do Ronaldo. Nós temos aí agora, pela primeira vez na história, apenas o continente sul-americano e o continente europeu ganharam Copas do Mundo, certo? Certo. E pela primeira vez na história, com o título da Alemanha agora, a diferença de títulos é 2, porque sempre ou esteve empatado, ou esteve um de um lado ou um do outro, um na frente por um título ou o outro na frente por um título. Porém, é a primeira vez agora que a Europa abre 2 de vantagem. São 11 títulos europeus contra 9 títulos sul-americanos. Também pela primeira vez na história, a Europa conquista 3 títulos consecutivos. Com a Itália em 2006, com a Espanha em 2010 e agora 2014. A Alemanha também torna-se o primeiro país europeu a conquistar um título em gramados sul-americanos. E é o terceiro país do mundo que conquista um título fora do seu continente. Os outros foram o Brasil, que ganhou na Europa em 58, o Brasil, que ganhou na Ásia em 2002, a Espanha, que ganhou na África em 2010, e agora a Alemanha, que conquistou a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Então a próxima Copa na Rússia promete, né? Promete. A próxima Copa... Aliás, Copa do Mundo promete sempre, o Eduardo. Copa do Mundo é um evento fantástico. Essa Copa do Brasil, eu fui contra. Se alguém perguntasse assim, hoje, com a Copa sendo o que foi, você faria no Brasil? A resposta é não, porque a Copa ficou muito cara. Agora, mesmo sendo contra ela ter ocorrido, e mesmo não fazendo, mesmo vendo o que aconteceu, a Copa foi um sucesso. O Brasil conseguiu organizar uma Copa do Mundo, a Copa foi muito bem feita.
todos os méritos para quem organizou. Tivemos problemas. Vamos ter problema no Rio de Janeiro em 2016, vamos ter problema em 2016. Agora, a Copa deu certo. O negócio ficou bom para quem trabalha com construções, né? Não só construções. Você pode ter certeza aí, se você pegar hoje, além de construções, claro, mas se você pegar hoje e rever qualquer imagem de uma entrevista coletiva da Copa do Mundo, e você ver aqueles patrocinadores oficiais da FIFA, bastante. Esse pessoal ganhou muito dinheiro, Eduardo. Foi um belo negócio. O único problema é o seguinte: quem gastou o dinheiro, que foi o governo, ou seja, foi os nossos impostos, não viu nada em troca. Então seria mais ou menos o seguinte: você compra um carro aí por 20 mil, arruma, troca pneu, troca banco, gasta 15 mil no carro. E aí na hora de vender, você vende por 18. Foi mais ou menos isso. Quem vai ficar com esse lucro de 17, eu não sei. Mas alguém ficou. Uma pena. O Brasil perdeu uma grande chance de além de se mostrar para o exterior, além do tal legado, que eu acho que não tem legado nenhum, mas do tal legado, poderia ter feito uma Copa mais barata. Por exemplo, não precisava ter 12 estádios, com todo o respeito. A internet pega no mundo inteiro. Se tiver alguém ouvindo na região de Manaus, na região de Cuiabá, não tem que ter estádio de Copa do Mundo lá, porque agora são verdadeiros elefantes brancos. Até mesmo em São Paulo, você tinha o Morumbi, que você podia muito bem ter refeito e não construir um estádio novo em Itaquera. Então tem muita coisa na questão de logística, de construção, que de duas, uma, saiu mais caro, muito mais caro do que devia, e 2 ou 3 estádios, eles foram construídos de forma desnecessária. Não tem porquê, Eduardo e amigos da Rádio Trianon, se construir um estádio em Manaus. Não tem porquê se construir um estádio em Cuiabá. Isso é aberração. Isso é chamar o brasileiro de idiota. Quem sabe pode virar um hospital ou até uma escola, né? Mas se você quiser construir um hospital, você não precisa construir um estádio primeiro. É. Você vai lá e constrói um hospital, só isso. Então, lamentavelmente. Agora, o legado, quando a gente fala em legado, essa palavra é muito usada e muito pouca gente conhece o significado correto dela. Legado é aquilo que fica de geração para geração. Eu não vejo muito legado da Copa, não. Talvez em São Paulo uma linha de trem e um estádio. Agora eu pergunto, o estádio do Corinthians poderia muito bem ser o Pacaembu, que a linha de trem já está ali do lado do terminal Barra Funda. Legado no Rio de Janeiro. Por que construíram o Engenhão para o Pan-Americano e agora reformaram o Maracanã? Não dá para entender. Então, viu? Essa história de legado, e a gente já começa a olhar com muita atenção para 2016, porque o processo olímpico do Brasil está atrasado. O processo olímpico do Brasil está pior. Em 2012, a Copa do Mundo estava mais adiantada para 2014 do que a Olimpíada está hoje. Então, olhos atentos para 2016 no Rio de Janeiro. Que também, sendo um só o legado de verdade que vai deixar para o futebol carioca. Porque assim, você tem, na minha opinião, Eduardo, o grande legado da Copa do Mundo, você pegar a Copa do Mundo de 70 para cá, o maior legado é o legado norte-americano. Por quê? Em 94, o futebol, o soccer, né, que eles chamam, não o futebol americano, era o 10º esporte praticado nos Estados Unidos. Hoje é o 3º. Então, realmente houve um legado do esporte. Certo? Agora, aqui, eu tô com um filho de 5 meses, pô. Você põe a bola na frente dele, ele já quer chutar. Então, não tem legado nenhum. Então, vamos parar com isso aí. Legado, ponto e vírgula. Então, uma pena que se foi para esse caminho. Mas a Copa realmente deu certo. Foi uma Copa maravilhosa. Uma Copa que, desde a primeira fase, nós tivemos jogos bons. Por exemplo, em 2010, na África, a primeira fase foi modorrenta. Agora,
Em 2014, não. Nós tivemos grandes jogos. Não teve jogo chato, né? Dos 64 jogos que você pegar aí, você vai encontrar 3 ou 4 jogos ruins. Então, realmente, foi uma bela Copa do Mundo. Ô, nosso amigo Fábio Sinegalia, eu gostaria que você falasse também do seu livro. Qual é o nome da editora e como que o ouvinte quiser adquirir, ou algum comerciante, ou algum empresário quiser comprar para doar de presente para os funcionários até que o Natal já está próximo aí da gente, como que a pessoa tem que fazer? Ó, o livro chama 2014 Curiosidades das Copas do Mundo. A editora é a editora Gregory, tá? Você acha nas principais livrarias do Brasil, principalmente no comércio eletrônico. Você acha no site da editora Gregory, que é www.editoragregory, tá? .com.br. E você, se quiser, que está me ouvindo e quiser me achar no Facebook, é Fábio Sinegalia, o Eduardo me tem no Face também. E no Face a gente pode aí fazer um bem bolado para fazer essa venda direto, que sai mais barato. E tem o seu e-mail também, não tem? Tem o meu e-mail, que é o Sinegalia, que eu vou soletrar para o ouvinte, SINEGAGLIA, @uol.com.br. Ô, meu amigo Fábio Sinegalia, eu gostaria de agradecer a sua participação, que realmente enriqueceu aqui o nosso programa. Quero, na sua pessoa, mandar um grande abraço para todos os ouvintes de Osasco, que temos uma grande audiência. Muito obrigado. Parabéns pelo seu filho aí, para sua família. Opa. E bom final de semana, tá bom? No próximo convite eu vou te agradecer pessoalmente aí na rádio, que hoje nós tivemos eu tô com um probleminha familiar aí com a minha avó internada, tá meio corrido, mas a próxima vez a gente vai aí até a Avenida Paulista, bater um papo nesse seu programa tão gostoso, nesse meio de comunicação imortal, que nós amamos tanto, que é o rádio. Tá certo, Fábio Sinegalia, um grande abraço e muito sucesso, viu? Forte abraço, felicidades, boa tarde para você e para todos os ouvintes. Grande amigo Fábio Sinegalia de Osasco, que é professor de matemática, jornalista, escritor, né? Parabéns. 13h55. Vamos aos comerciais e voltamos logo mais para encerrar o programa hoje aqui na Trianon. Você está ouvindo o programa Eduardo Segantini.